capítulo 8, nós leremos alguns versículos. Gostaria de falar que a igreja é mais que vencedora em Cristo. Você é a igreja do Senhor? Amém. Então você é vencedor em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. Falar que nós, como igreja, nós somos vitoriosos, é falar sobre esses versículos que nós iremos aqui falar. Porque nosso grito de guerra, nós terminamos todas as células, todas as orações, dizendo que nós somos vencedores. Não dizemos isso? Nós dizemos isso porque a Bíblia fala isso. E nós cremos na Bíblia, que a Bíblia é verdade. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 37, nós vamos ler essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Só esses dois versículos. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e quero, Senhor, te agradecer, Pai, pela tua palavra que nos instrui, que nos fortalece, que nos guia, que nos dá um direcional, Pai, para fazermos a tua obra neste lugar. Deus, que eu possa nesta noite transmitir a tua vontade, ó Pai amado, através da tua palavra para a igreja, Deus. Ó Pai, que a tua glória seja manifesta, para a tua glória, Senhor, a tua palavra seja manifesta neste lugar. Eu oro assim, Deus, agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Falar sobre algo vitorioso, e quando nós falamos em vitória, nosso pensamento, nosso entendimento vai diretamente para aquele que chegou em primeiro lugar, para aquele que fez mais pontos ou coisa parecida. Isso é natural do ser humano. Quando fala assim, aquela pessoa foi vitoriosa, aquele ganhou algum prêmio, é porque ele chegou na frente, é porque ele marcou mais pontos, é porque ele fez algo diferente dos outros. Isso é a nossa cultura, isso está na nossa mente. Quem é o vencedor? O primeiro. O segundo não é vencedor. O terceiro também não é. É cultura nossa, é cultura do nosso povo que o vitorioso é aquele que chegou primeiro, aquele que marcou mais pontos, ou aquele que está em destaque. Esse é o vitorioso. E não está errado de pensar nisso, porque é realmente dessa forma. E a gente faz muitas vezes até piadas com isso. Quem não conhece, um corredor chamado Rubinho Barrichello, quando fala em segundo lugar, fala nele. Quando se fala assim, é atrasado, fala assim nele. Todo mundo, quem nunca ouviu uma piada ou quem nunca fez uma piada com essa pessoa? Mas eu queria te dizer que ele é um vencedor. Olha para a vida dele. Ele foi corredor de Fórmula 1, hoje não corre mais na Fórmula 1, mas ele foi vice-campeão mundial de Fórmula 1. E vocês já meditaram, já pensaram, já estudaram qual é o trajeto de uma pessoa para se tornar um corredor de Fórmula 1? O que ele passa? Ele não chega simplesmente e fala, vai lá, você vai ser corredor de Fórmula 1. Não. Ele passa por várias etapas para chegar a ser corredor. Aquele que chega por último lugar lá no grande prêmio lá de Fórmula 1, ele também é vencedor, porque ele passou por muitas etapas para chegar lá, para ter direito de pilotar aquele carro. E muitas vezes nós falamos assim, o vencedor é o que chegou em primeiro. Mas todos que estão ali são vencedores. E a nossa cultura pensa dessa forma. Fazemos piada disso, mas nós devemos entender que vencedor, eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, sobre vitória, sobre ser um vitorioso, sobre ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor. E vai além daquilo de marcar mais pontos, de chegar em primeiro lugar, de ser uma pessoa que está em destaque. Porque eu digo para vocês, meus amados, o que adiantaria nós como cristãos passar a nossa vida cristã sendo considerado o melhor cantor, o melhor músico, o melhor pregador, o melhor pastor, e depois no final não chegar no céu? Então o vitorioso é aquele que chega. Uma vida de vitória é aquele que vai chegar. Se você está aqui nessa noite, você é um vitorioso. Mas eu não recebi Jesus no meu coração ainda. Mas você é vitorioso porque você já venceu o mundo. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus quis que você estivesse aqui. E você, só por estar aqui nesta noite, você já é um vitorioso. Você já venceu várias coisas para estar aqui nesta noite. Poderia ter acontecido N coisas na sua vida que te impediria de estar aqui. Mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus, para se alegrar cantando louvores, para orar
ao Senhor, ouvir a voz de Deus falar neste lugar. Então, você pode se considerar um vitorioso nessa noite. E aí eu digo para vocês, muitas pessoas, quando Jesus esteve na terra, partiram deste mundo, não estiveram mais com Ele. E outras pessoas aqui, como cristão, também partiram, pessoas que você conhece. E qual é a diferença entre os que partiram na época de Jesus e os que partiram hoje? Não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, todas as pessoas são vitoriosas porque chegaram aonde? Aonde queriam, no céu, através de Jesus Cristo. Então pode se considerar vitoriosos do mesmo jeito. Tantos que partiram para o Senhor naquela época, quantos partiram agora. São iguais, vitoriosos da mesma forma. Os tempos não dizem se é mais ou menos ou se não são. São vitoriosos porque é isso. Creram naquilo que praticaram, creram em Jesus, foram salvos por Jesus e foram vitoriosos. A igreja de Cristo é vitoriosa quando ela vence o mundo e chega até o final. Então o vitorioso é aquele que chega, não é aquele que passa a vida inteira fazendo coisas e depois não chega. Se você chegar no final com Cristo, você é vitorioso. Quando? Não importa. Hoje, amanhã, depois, quando você estiver aqui, você vai decidir se você quer ser ou não vitorioso. E nesse, o que nós estamos nesse mundo? Nós estamos buscando vencer esse mundo, que é o mais importante. E para vencer o mundo, nós temos que seguir alguns passos, nós temos que dar um passo após o outro, todos os dias. A vida neste mundo não é fácil. O mundo é terrível, ele nos amassa, ele nos aperta, mas nós temos que vencer o mundo. Jesus venceu o mundo e nós também temos que vencer. E eu gostaria de falar nesta noite alguns passos que nós devemos ter ou fazer, ou alguns passos que nós devemos dar para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. São essenciais, são importantes para que nós sejamos, como nós lemos aqui, mais que vencedores. Porque no capítulo 8 de Romanos, nesses versículos entre o 31 e o 37 que nós lemos, tem muitas coisas que nós podemos passar: tribulação, fome, sede, algumas coisas que podem nos afastar de Jesus. Mas nós não devemos perder o foco. Jesus é o nosso alvo. Ser vencedor é com Jesus. Quer ser vencedor, tem que servir a Jesus. Ah, mas eu também venço em algumas coisas. Pode vencer nessas vidas. As coisas desse mundo vão perecer. As coisas do céu são eternas. Então eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. O primeiro passo que nós devemos ter ou dar para sermos vencedores é seguir e ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia, no Salmo 119, olha o que ela fala sobre o que é isso que eu estou dizendo, esse passo que eu estou dizendo sobre você ter que dar para você ser um vencedor. Salmo 119, versículo 105. Olha o que a Bíblia fala sobre este passo. Você precisa caminhar um dia após outro dando passos. E o Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que a Bíblia é. É a lâmpada para os meus pés, luz. É o 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é o mais importante dos passos que nós devemos dar. Ler e meditar a palavra do Senhor, porque é nela que você vai encontrar o caminho. Você pode pensar, mas eu não entendo a Bíblia. A Bíblia fala que é luz. Ela vai esclarecer, ela vai clarear o nosso pensamento, vai fazer você entender que você precisa caminhar conforme Deus quer. Porque os nossos desejos, o nosso coração nos impede, nos direciona para fazer diversas coisas. E algumas coisas não são erradas. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que buscar uma melhora para você. Mas você deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Então quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, dá esse passo. Eu vou ler a Bíblia, porque eu não entendo, eu não sei o que ela diz. Mas Deus vai te esclarecer. O Espírito Santo vai instruir você, vai te iluminar para que você entenda o porquê você está fazendo aquilo, o porquê você deve servir ao Senhor, porque você deve caminhar com o Senhor. É isso que a Bíblia fala. Ela abre o nosso entendimento. Ela é lâmpada para você caminhar, é luz para o seu caminho, onde você deve andar. Porque o nosso coração, a nossa mente muitas vezes nos leva para diversos caminhos.
mas o melhor caminho é estar caminhando com o Senhor. É a palavra do Senhor que nos ensina quais os caminhos que nós devemos percorrer para chegar ao nosso objetivo. Nosso objetivo é ir para o céu. Se você não tem esse objetivo no seu coração, coloque hoje, nesta noite, o objetivo de ir para o céu, para viver eternamente com Jesus. E para estar com Jesus eternamente, você precisa dar esse primeiro passo, ler a palavra, pedir ao Senhor esclarecimento para que você possa entender a palavra, porque ela vai te direcionar para o caminho eterno. O primeiro passo é esse, você caminhar lendo a palavra com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, porque ela vai entender, ela vai fazer você entender qual é o caminho que você deve trilhar. A vida te coloca vários caminhos na frente, diversos caminhos, de alegria, de prosperidade, de muitas coisas, mas o melhor caminho é estar caminhando com o Senhor, lendo e meditando na palavra. Então nós devemos ler e meditar nela, e ela vai abrir os nossos olhos, vai esclarecer o nosso entendimento, vai indicar a direção correta, por onde nós devemos andar, por onde nós devemos caminhar. A palavra do Senhor é a nossa guia, é a nossa linha de direção. Se você não souber o que fazer, pergunte ao Senhor, através da palavra ela vai te esclarecer. O segundo passo é andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor dia após dia, não olhando para um lado nem para o outro. O Salmo número 1, versículo 1 e 2, olha o que ele fala. O que nós devemos fazer andando nos caminhos do Senhor, meditando nas palavras do Senhor. Salmo de número 1 diz assim, o versículo 1 e o 2: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua lei de dia e de noite. Como eu disse, o mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas todas essas coisas que você consegue enxergar vai perecer, amado. Você compra um carro zero ali, 30 anos, esse carro vai estar da mesma forma como ele foi feito na fábrica. Às vezes sai da fábrica com defeito, meu amado. Então as coisas desse mundo que você vê, o que você pode tocar, aquilo que você pode conquistar, vai perecer, meu amado. Você pode ter a melhor casa, depois de 30 anos, 50 anos, daqui a 100 anos, como ela vai estar? Vai perecer, mas aquele que anda nos caminhos do Senhor vai viver para a eternidade. Lá no céu nada vai perecer, pelo contrário, vai ser glória após glória. Louvado seja o nome do Senhor, você adorando ao Senhor todos os tempos. Isso vai ser eterno, não vai acabar. As pessoas não entendem isso, mas você tem que entender, você precisa entender que no céu nada vai perecer. Pelo contrário, vai ser eterno e vida de glória para o louvor do nosso Senhor. Andar nos caminhos não quer dizer que nós seremos infalíveis, mas quer dizer que nós nos reconheceremos como pecadores, mas saberemos que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom por quê? Porque Ele diz na sua palavra, no Salmo 25, que bom e reto é o Senhor, que ensina o pecador no caminho em que deve andar. Somos pecadores sim, mas o Senhor é bom e reto, e Ele nos ensina onde nós devemos andar, por quais caminhos nós devemos trilhar. A Bíblia diz isso, Salmo 25, versículo 8 e 9, Ele fala isso. O Senhor é bom, Ele é reto, e Ele ensina nós que somos pecadores, porque eu me incluo nisso, eu sou pecador, mas eu peço ao Senhor, me ensina assim, por onde eu devo caminhar, quais os teus caminhos, quais são as suas veredas, aonde o Senhor quer que eu esteja, e Ele vai me ensinar, Ele vai me direcionar. Como? Através da palavra, através da Bíblia, através da comunhão com os irmãos, através de estar aqui, congregando, vivendo a palavra do Senhor, junto com as pessoas que creem da mesma forma. Daí, como eu disse, no mundo tem muitas coisas que vão te oferecer, vai conquistar muitas coisas, mas as coisas eternas estão aqui, os pensamentos eternos estão aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Aquilo que você pode ter para a vida inteira, está aqui. Andar no caminho do Senhor nos fará pessoas melhores, andando mansidão, para sermos guiados pelo Senhor. Eu não entendia muito Deus
na minha adolescência, era rebelde, fiz muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Mas o dia que eu entendi que Jesus um dia morreu por mim, mesmo eu sendo pecador, todas essas coisas eu deixei para trás. E todos os dias eu pergunto: Senhor, por onde o Senhor quer que eu ande? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Fazendo o que, Senhor? Deus tem o melhor caminho. Deus sabe o melhor para a tua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Deus sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida. Como mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse isso, e nós não devemos duvidar disso, porque é a verdade, é a Bíblia que diz isso, que o nosso Jesus é o caminho. Quer ter prosperidade na sua vida? Segue Jesus, olha para Jesus, viva Jesus na sua vida, caminhe com Ele, peça para Ele estar do seu lado. Vai ser próspero, vai ser bem-aventurado, vai ser mais que vencedor. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que nosso Jesus veio aqui na terra fazer, para que nós entendamos isso, para que nossa sabedoria seja colocada de lado e coloque Jesus na sua mente. A palavra do Senhor nos ensina para que nós possamos andar. Outro passo que nós devemos dar é oração e consagração. Salmo 118. Salmo 118, versículos 5 e 6. Nós vamos ler. Nós devemos orar ao Senhor. Por que isso, meu amado? Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Ah, mas você pode falar: eu não sei orar. Toda vez que você fala: ai meu Deus, isso, você já está orando. Mesmo sem saber, Deus está te ouvindo, porque a Bíblia fala que ainda que a palavra não venha na sua boca, Ele já sabe, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, e Ele te conhece, sabe o que passa dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, as suas intenções. Deus já sabe antes de você tê-las, mas você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa clamar ao Senhor. Salmo 18, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs no lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Meus amados, todos de nós já passamos por momentos difíceis, ou só eu que passei? Acho que todos nós já passamos por momentos que falamos assim: Senhor, e agora? Passamos por momentos que falamos assim: eu não vou fazer mais nada, eu vou desistir de tudo, não dá mais, Senhor, eu não aguento mais. Mas é nessa hora que o Senhor fala: fala comigo, conversa comigo, ora, clama a mim, como a Bíblia fala em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. É nessa hora que o Senhor fala: e aí, fala comigo. Deus quer ouvir a tua voz, quer ouvir o teu clamor, e muitas vezes eu, você, nós, como igreja do Senhor, nos calamos e não falamos com Deus. Então, quer caminhar, quer dar um passo para ser vencedor? Ore ao Senhor quando estiver em dificuldade, ore quando o Senhor quando estiver na bonança, ore ao Senhor quando você estiver sendo abençoado, agradecendo por aquilo que Deus fez por você. E a melhor coisa que Deus fez por você foi ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, sem nem te conhecer. Deus nos vindicou estando nós mortos, nossos pecados e delitos. Deus nos deu vida abundante em Jesus Cristo. E quando nós oramos, nós falamos com Deus, e Deus ouve a tua voz. Pode ter certeza disso, meu amado. Porque, como eu disse, ainda a palavra não saiu da tua boca, Deus já sabe. Deus já te conhece, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a tua voz. Muitas vezes os filhos não lhe pedem, não falam nada, e está lá angustiado, e você lá está esperando ouvir a voz dele. Quando o teu filho te pede algo, você vai lá e dá para ele aquilo que ele precisa, aquilo que está angustiando o coração dele, aquilo que está entristecendo o coração. Assim também é Deus. Quando você abre a tua boca para orar, Deus responde a sua oração. Deus responde. Invocar o Senhor, clamar, pedir como um filho pede aos pais, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Ou são os meus filhos que já pediram coisa para mim chorando? Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Chora aos pés do Senhor, clame a Ele, peça a Ele, ore, se consagre. Peça a Ele: Senhor, eu preciso, Deus me ajuda nessa peleja que eu não estou aguentando mais.
A Bíblia relata um caso que o povo judeu ia ser exterminado, e tinha uma rainha lá chamada Esther. Ela estava lá no palácio, e quando as pessoas iam falar com o rei, tinha que ser chamada, não podia ir direto com ele. Mesmo ela sendo rainha, ela não podia ir direto lá na sala do rei e falar com ele. Tinha que ser chamada por ele. E o que ela fez no capítulo 4, no versículo 16? Ela pediu para que todas as pessoas que estavam na cidade de Suzã orassem, se consagrassem e jejuassem por 3 dias, só para ela ir lá falar com o rei. Ela convocou, falou para o primo dela: vai lá, chama as moças, eu e minhas moças também nos consagraremos, nós jejuaremos e oraremos ao Senhor, para que eu possa falar com o rei. Oração, consagração, meu amado, para que Deus venha interferir na sua história. Não é condição, mas é você se quebrantar, se esvaziar de si mesmo, falar: Senhor, eu não estou aguentando. Se colocar na presença de Deus, falar assim: me ajuda, Senhor. E a Bíblia fala no capítulo 5 que ela teve vitória, que o rei achou graça a ela e atendeu o pedido dela. Mas atendeu porque Deus interferiu, e eles humildemente foram lá se consagrar, jejuaram por aquela causa. Nós devemos olhar para isso, meu amado, e falar: eu vou fazer igual. Eu não sei quando vai ser, em que tempo será, mas eu vou me consagrar, eu vou pedir ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu vou jejuar ao Senhor, vou consagrar a minha vida em prol desse propósito que eu quero, que eu estou pedindo. Senhor, contempla o seu coração, conhece a tua vida. E aí você fala: quando será, Senhor? Eu digo para você que o tempo é do Senhor. Às vezes nos afligimos, nos inquietamos e pedimos para o Senhor, e queremos que esteja agora, naquele momento. Mas a Bíblia diz que tem um outro passo, que é o 4º passo, é ter paciência. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando vai ser, meu amado? Não sei. Você pode falar: olha, mas eu já orei, já chorei, já clamei, e estou no mesmo jeito. O Senhor contempla a tua vida. Ele sabe aquilo que você necessita, e quando você necessita. O tempo é do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É Deus quem determina quando vai ser. Nosso coração se aflige, se amargura, se entristece, chora, se abate, mas Deus tem o seu tempo certo. E nós, meus amados, nós temos que ter paciência. E muitas vezes, ou algumas vezes, nós não recebemos. Por quê? Porque nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso modo de pensar. Algumas coisas nós podemos decidir mesmo, porque vai interferir só a nós mesmos. Mas muitas vezes decisões que nós tomamos afligem várias pessoas, e nós tomamos porque nós achamos que é a hora. Nós não nos consagramos, nós não oramos ao Senhor, nós não pedimos, nem esperamos. Fazemos que nem no McDonald's, pedimos, já queremos ali agora. E quando Deus nos dá, nós está vendo, Senhor, tem orado, tem jejuado, tem me consagrado, tem feito tudo, e está do mesmo jeito, porque o tempo é do Senhor. É a Bíblia que diz. Se nós meditarmos na palavra, ela vai falar assim: ó, tudo tem o seu tempo determinado. Não é o tempo meu, não é o seu, não é da Igreja Batista, é o de Deus. E Ele vai te dar quando Ele fala assim: ó, é agora. Às vezes acontece, tem hora, mas outro dia acontece. Mas isso é experiência de fé, meu amado. Você tem que ter experiência de fé, porque Deus pode conceder dessa forma. Você só pensar, nem orar, nem sair nenhuma palavra da sua boca, e acontecer. Já tive experiência dessa forma. Pensar que o telefone tocar é a causa que eu estava pedindo. Só que eu apanhei 3 meses para isso. Fiquei me rebolando para um lado e para o outro, pensando: eu vou resolver esse negócio. Não consegui. O dia que eu falei assim: Senhor, ela está nas tuas mãos, só o Senhor pode resolver. O telefone tocou. E era o Senhor resolvendo a causa que eu estava pedindo. Mas por quê? Porque eu achava que o tempo era meu, o desejo era meu, e tinha que acontecer porque eu queria. Mas Deus falava todo o tempo: tudo tem o seu tempo determinado, e eu não tinha paciência.
estava angustiado, triste, querendo resolver, e não acontecia aquilo. Por quê? Porque eu pensava que eu podia orar e Deus tinha que me atender. Mas eu sou servo, Ele é o Senhor. E eu queria inverter essas coisas. Queria pedir e Ele fazer. Não é assim. Eu peço e Ele vai fazer quando Ele determinar, no tempo dEle, na hora dEle. E eu tenho que ser grato por isso. Amém. Por tudo o que eu passar, por todas as tribulações, o Senhor está comigo. Eu creio dessa forma e todos nós devemos crer dessa forma. Ter paciência, esperar no Senhor, saber que Ele cuida de nós. Existe um tempo determinado para todas essas coisas, e que o nosso pensamento, o nosso jeito, os nossos desejos nunca serão iguais ao Senhor, porque a Bíblia diz isso. Isaías 55:8, leia lá, vamos ler Isaías capítulo 55:8. Nós pensamos, nós queremos, nós desejamos, nós olhamos para as coisas que nós precisamos e achamos que Deus vai atender quando eu quero. Não vai ser assim. A Bíblia diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós pensamos e nós temos que esperar no Senhor, porque os pensamentos do Senhor são outros, os desejos do Senhor para nossas vidas são outros, os caminhos que Deus quer que você trilhe são outros, que muitas vezes nós pensamos que são bons para nós, e na verdade pode ser que não seja. Por isso mesmo que Deus fala, espera, aguarda, fica aí onde você está, que eu tenho melhor para a tua vida, eu tenho melhor para você. E Ele vai fazer você entender quando nós, eu, você e nós meditarmos na palavra. Essas coisas são esclarecidas quando você lê a palavra, e Deus vai te abençoar. Então você tem que ter paciência. Se ainda você não recebeu, saiba que o Senhor está preparando para você o melhor. Ele sempre tem o melhor para nós. Eu quero te esclarecer, meu amado, nessa noite, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho o melhor, eu vou ter o melhor emprego, o melhor carro. Não pode ser que não seja nada disso. Seja você ter paz no seu coração, paciência para esperar no Senhor, e saber que todas as vezes que você necessitar, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Amém. E é isso que o Senhor faz. Não é nada diferente disso. E o outro passo, quinto e último passo, é você permanecer, perseverar. Porque, meus amados, quantos de nós não tivemos vontade de chutar um balde, não é verdade? Vai lá, tem um trabalhão para encher o balde, quando ele está cheio, você pega e mete o pé. Não estou aguentando mais, o Senhor não está intervindo na minha causa, eu estou aqui na igreja há 5, 6 anos, estou aqui há 6 meses, e nada acontece, estou há 1 ano, estou há 10 anos, estou há 20 anos servindo o Senhor, está do mesmo jeito. Eu vou desistir, eu vou largar todo esse negócio que é balela. Não é balela, a palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor cuida de nós, nós devemos ficar firmes. E eu digo para você, se você ainda se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual o chamado, qual o propósito de Deus para mim? Sabe como eu disse no começo, você é mais que vencedor porque você está aqui nessa noite. Amém. O Senhor que te trouxe aqui, e o Senhor que te traz todas as vezes que você senta nesse banco, que você canta louvores, que você ora, é o Senhor que te traz. Não é a tua vontade, não é o seu propósito. Está falando da igreja, não é Deus que te trouxe. É Ele que te faz vir até aqui. É Ele que te faz você sentir no seu coração a alegria de ouvir a palavra, de cantar louvores, de orar ao Senhor, de ser abençoado. É o Senhor que providencia todas essas coisas. Mas Ele quer você todos os dias aqui, ou todos os dias na presença dEle, seja lá onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você tem que precisa estar permanecendo, perseverando na presença do Senhor. É isso que Deus quer que você faça. Porque, como eu disse, ser vitorioso não é chegar no primeiro lugar, não é ser o melhor músico, não é ser o melhor cantor, não é ser o melhor pregador, não é ser o melhor pastor, é chegar no céu. Isso é ser vencedor. E se você falar assim, eu vou desistir, você não vai ser vencedor, você vai ser aquele que foi melhor em muitas coisas aqui na terra. E o Senhor quer que você seja melhor lá no céu. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja dele que está aqui na terra. O que você está fazendo aqui? Você está sendo vencedor. Em nome de Jesus, você está sendo vencedor. Você é a igreja do Senhor. É aqueles que Deus escolheu para que estivesse aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra, e permanecer firme, perseverar e fazer como Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7. Nós vamos ler.
permanecer, perseverar. Olha o que esse homem disse. Esse apóstolo abençoado que nos ensina tantas e grandes coisas. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Por que nós devemos ficar firmes? Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava prevendo que ele ia morrer, que ele estava no fim da sua vida, mas ele falou lá para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Permanecer assim como o apóstolo Paulo. É assim que Deus quer que nós permanecemos. É assim que Deus quer que você faça, que eu faça. Que nós sejamos firmes no propósito de adorar a Ele enquanto estivermos nessa terra, tendo a certeza que nós estaremos com Ele lá no céu de glória, sem vacilar, mas olhar firme para Jesus. Qual é o teu foco? É servir a Jesus. Qual é o teu foco? É andar com Jesus. Qual é o teu foco? É andar conforme Deus quer. E Deus quer que você ande em santidade, lendo a palavra dele, se consagrando a cada dia, orando, clamando, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, que eu estou perecendo, não estou aguentando, mas eu creio que Tu és o Deus que me fortalece, que me guia, que me dá graça para continuar caminhando. É isso que Deus quer, para que você olhe como Paulo, você olha: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus quer que você fale, todos os dias. Quando vai ser o final da sua carreira? Não sei, nem a minha eu sei, mas Deus sabe. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu quero olhar para Jesus. Amém. Olhar para Jesus e falar: Senhor, me fortalece, me dá graça, sem vacilar. Porque Paulo foi preso, foi açoitado por muitas vezes, sofreu muitas mazelas, e muitas vezes ele não sabia qual seria o seu destino aqui na terra, mas ele tinha certeza do futuro dele no céu, que era o céu de glória com Jesus. Então ele não se importava com essas coisas, que ele falava assim: isso aqui é passageiro, estou apanhando agora, estou preso agora, mas vou ser livre com Jesus, na eternidade com Cristo. Saiba que o Senhor está conosco, meus amados, está com você em todo tempo, em todo lugar. Ele não te abandona, Ele quer estar do seu lado, Ele quer ouvir tua voz: vem aqui do meu lado, Jesus. Essa peleja é dura, mas o Senhor está comigo, e eu sou em ti muito mais que vencedores. Sou muito mais que vencedor em Cristo, porque Deus te amou de tal forma que mandou Jesus, para que você fosse vencedor, vencesse esse mundo, sabendo que todas as aflições que você fosse passar aqui seria sim passageiro. Então nós devemos continuar firmes no caminho do Senhor, meditando na palavra, tendo prazer na palavra. Se você não entende a Bíblia, leia de novo, leia outra vez, leia todo dia. Você vai entender. Peça a Deus: Senhor, esclarece, abre meu entendimento para que eu possa entender a Tua palavra. É isso que o Senhor quer ouvir da Tua boca, da minha boca, todos os dias, quando nós não entendemos aquilo que nós estamos lendo da palavra do Senhor. Ele vai esclarecer, Ele vai te fazer entender os seus propósitos, se consagrando ao Senhor, orando, clamando, praticando a nossa fé. Não está bom? Amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque eu creio assim. Porque Deus falou que ia cuidar de mim, e eu creio dessa forma. Deus vai suprir a minha necessidade. Foco em Jesus. Declarar como Paulo fez. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, o 8 agora. Ele tinha certeza que ele ia para o céu. Ele estava em vida, dizendo que combateu o bom combate, correu a carreira e guardou a fé. E depois ele fala no 8 assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto os que amarem a sua vinda. Nossa esperança é o Senhor Jesus. Nossa esperança é estar com Cristo na glória. Tem que ser essa, precisa ser essa, deve ser essa. Estou aqui, mas estou de passagem. Um dia estarei eternamente com Deus na glória dele. Somos vitoriosos não somente porque vencemos as etapas, mas porque nós guardamos em nosso coração a sua palavra, e seremos vencedores porque nós chegaremos ao final. E nós diremos: que bom estar aqui. Nós diremos naquele dia: santo, santo é o Senhor.
nós estaremos no céu de glória, meu amado. Então nós devemos entender que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que caminhar um passo de cada vez, lendo a palavra, meditando nela, permanecendo naquilo que Cristo quer que você faça, aguardando no tempo do Senhor, não desistindo. E assim, só assim nós seremos vencedores. Eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus esclarecesse isso no seu coração, que você entendesse que esse mundo é passageiro, e por isso, só por isso que nós vencemos este mundo. O mundo vai perecer, meu amado, mas nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo